Olá, crianças! Como vão os juniores da Miniban? Estou de volta para continuarmos aqui as nossas videoaulas sobre o rei Salomão. Na última aula nós vimos que o rei Salomão recebeu uma grande missão do seu pai. Quem era mesmo o pai de Salomão? Quem se lembra? O rei Davi. Salomão, então, foi o sucessor de Davi e recebeu das mãos do seu pai uma grande missão. Que missão era essa? Quem é que está lembrado? A missão de construir um grande templo que seria a casa de Deus no meio do povo de Israel. Até então aconteciam os cultos no meio do tabernáculo. Os sacrifícios aconteciam no tabernáculo, né? E agora que eles já habitavam em casas fixas, já tinham a terra toda reconquistada, precisava que também existisse um templo fixo para Deus. Davi não pôde construir, porque Deus disse que ele já tinha lutado muitas guerras e quem faria essa construção acontecer seria o seu filho Salomão. Salomão, então, constrói esse templo com a ajuda de muitos construtores, com os melhores materiais que ele pôde arrumar pela terra toda, com a parceria de outros reis, e ele faz essa grandiosa missão acontecer e a grandiosa construção ser erguida e finalizada. Foram 7 anos de muito trabalho e esta construção fez com que a fama de Salomão ficasse ainda maior. Salomão, o rei mais sábio, mais rico e mais poderoso da terra, conseguiu cumprir essa grande missão e agora estava muito feliz, muito contente, muito satisfeito de poder fazer a inauguração do grande templo, do templo de Salomão, o templo do Deus de Israel. A inauguração aconteceu de forma em que eles comemoraram por 14 dias. Pensam, foram duas semanas de comemoração. Eles aproveitaram então para fazer também uma festa que já era de costume dos judeus, a festa das barracas. Como eles agora não habitavam mais em tendas, eles já tinham suas casas fixas, né, suas moradias na cidade. Deus pediu que eles, todos os anos, lá para o dia 15 do 7º mês do ano, comemorassem a festa das barracas, para celebrarem, para se lembrarem de quando moravam no deserto, de quando habitavam no deserto, como nômades, como viajantes, em busca da terra prometida, que foram 40 anos, lembram? 40 anos de peregrinação até chegarem na terra prometida. E eles então comemoravam essa festa todos os anos, faziam barraquinhas, tendas pelas ruas, ali pelos seus quintais, e comemoravam ali para que as crianças conhecessem a história, para que os novos judeuzinhos, né, os novos hebreus que fossem chegando conhecessem esse hábito de terem morado em tendas por tantos anos, não somente no tempo em que eles viajaram pelo deserto, mas também no tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Esse povo todo morou em tendas, né? E os novos judeus que foram nascendo, as novas gerações, precisavam conhecer, né, como viviam seus antepassados, e essa festa servia para isso. Com a inauguração do templo construído por Salomão, então eles já comemoraram essa festa das barracas e fizeram aí a celebração da inauguração do templo, e foi uma grande festa, com gente vinda de fora, com muitas ofertas de comida e muitos sacrifícios e muito louvor, e foi uma festa maravilhosa que durou 2 semanas. Salomão ficou tão contente, tão alegre, tão satisfeito de ter conseguido cumprir essa missão tão grandiosa, que fez uma linda oração a Deus, dizendo que não havia ninguém mais lindo, maravilhoso e perfeito do que Deus, nem em cima do céu, nem debaixo da terra, e que Deus pudesse continuar ouvindo as suas orações como vinha fazendo até então. Só que nós sabemos que Deus ouve as orações daqueles que estão em busca de serem justos. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, enquanto Salomão era fiel, Deus também era fiel a ele e ouvia as suas orações, atendia os seus pedidos, porque Deus conhecia a sinceridade do seu coração, as intenções do seu coração. Porém, em um certo momento, mais para frente, Salomão vai começar a derrapar.
vai se envolver com outras mulheres de outros reinos, vai trazer o paganismo para o meio do povo de Deus, e isso vai trazer maldição para o meio do povo de Deus e vai acabar com que o reinado de Salomão não termine com o mesmo sucesso que começou, certo? Nessa festa foi colocado dentro do templo um objeto muito importante, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi construída por Moisés, por ordem de Deus, de acordo com as medidas que Deus passou, do jeito que Deus disse para ele construir, e era um baú, uma caixinha assim, feita de ouro, madeira e banhada a ouro, para que representasse a presença de Deus no meio do povo. Enquanto a Arca da Aliança estivesse no meio do povo, significava que Deus estava ali no meio deles, fisicamente, era a presença física de Deus. E naquele dia da inauguração, Deus ficou tão contente também, tão satisfeito, que se apresentou fisicamente no meio do povo. A história diz, a Bíblia diz, de que a fumaça que representava a presença de Deus, a Shekinah de Deus, encheu todo o templo. O templo ficou lotado com a presença de Deus e as pessoas ficaram do lado de fora. Os sacerdotes nem puderam entrar, de tão cheio que o templo estava com a fumaça que era a presença de Deus. Salomão guardou dentro do templo a Arca de Deus, é a presença dele que viajou com o povo durante todo esse tempo, durante a travessia do deserto e durante as batalhas de Josué para reconquistar a terra, e os exércitos sempre iam com a arca na frente. A arca atravessou na frente para que o Rio Jordão pudesse abrir, né? Os levitas pararam ali com a arca enquanto o povo ia passando e o curso do rio parou, a água do rio parou, a correnteza parou para o povo passar, e muitas proezas foram realizadas com os levitas na frente do povo segurando a Arca da Aliança. Os levitas eram povo escolhido de Deus, eram homens escolhidos de Deus da tribo de Levi para fazerem os serviços do templo. Somente eles podiam tocar na arca, certo? Então, dentro dessa arca, deste grande baú do tesouro, foram guardados alguns objetos. Na época de Moisés, ele guardou dentro da arca a vara de Arão, né, que foi a única vara seca que floresceu durante aí uma disputa em que os rebeldes no meio do povo de Deus queriam dizer que Arão não era escolhido de coisa nenhuma para ser o primeiro sacerdote, que Moisés estava cometendo um nepotismo de escolher um parente seu, e Deus fez um desafio: escolham varas secas, todos, e aquela vara que florescer, né, conforme Moisés foi passando as ordens para eles, conforme Deus passou, a vara que florescesse seria a vara do que foi escolhido para ser o sacerdote. E a única vara seca, o único galho seco que floresceu foi o galho de Arão, provando que ele era de fato o escolhido por Deus. Foi um milagre, uma ação de Deus. Galho seco não dá flor, não é mesmo? Então, dentro da arca também foi guardado um pote de maná. O maná era aquele cerealzinho que caía do céu, o pão que veio do céu, que alimentou o povo durante a vida, a passagem, a travessia no deserto. Era um cereal diferente de tudo que nós conhecemos aqui na terra. Estudiosos dizem que ele podia ter até mesmo um sabor para cada um diferente, o sabor daquilo que cada um mais gostava de comer. E eles faziam pão, faziam bolo, panqueca, faziam algumas receitas diferentes, todas com esse mesmo cereal que Deus enviou direto do céu durante esse tempo em que eles ficaram morando no deserto e não tinham onde plantar, não tinham onde comprar, e eles foram alimentados com isso enquanto estavam atravessando o deserto. Também foram guardados dentro da Arca da Aliança as pedras da lei, as tábuas de pedra, onde Deus escreveu com seu próprio dedo as leis dos 10 mandamentos. Né? Vocês sabem, não matarás, não roubarás, não mentirás, não adulterarás. Os 10 mandamentos escritos por Deus também ficaram guardados dentro da arca durante todo este tempo. E agora a arca tinha um lugarzinho especial para ficar, que era o templo construído por Salomão. Aqui também tem, eu vou tirar daqui de dentro para vocês verem, algumas curiosidades a mais sobre esse objeto tão interessante, tão intrigante, que era a Arca da Aliança. Vamos ver? Nós vamos colando ali no quadro.
conforme cada um que eu for pegando, para nós sabermos mais algumas curiosidades sobre a arca. A Arca da Aliança também era conhecida como Arca de Deus ou Arca do Pacto. A Arca da Aliança foi fabricada em madeira de acácia e banhada a ouro por Moisés, tá? Foi fabricada por Moisés. A Arca da Aliança tinha as medidas dadas por Deus. Foi feita do jeitinho que Deus mandou, no tamanho que Ele mandou, e ela tinha 1,11 m e 1,11 m de comprimento e 66 centímetros de largura e também de altura, os mesmos 66. A Arca da Aliança era um baú sagrado. Vamos ver aqui. Era um baú sagrado em que as tábuas dos 10 mandamentos foram guardadas, certo? Além das tábuas dos 10 mandamentos, também foram guardados aí dentro da arca a vara de Arão, como eu disse, e um vaso de maná. A Arca da Aliança também era considerada um veículo de comunicação com Deus. Era como se fosse aí um rádio, né? Um telefone para falar com Deus. Deus se manifestava em cima dela, respondendo questões, e ela era então um veículo de comunicação com Deus e o seu povo. Sobre a tampa da arca, havia uma peça em ouro que formavam 2 querubins ajoelhados de frente um para o outro. Olha aqui os querubins ajoelhados um de frente para o outro, com as pontas das asas encostadas uma na outra, em sinal de proteção da arca, que era a presença de Deus, e também de adoração, né? Eles estavam ali de joelhos, adorando o próprio Deus. Outra curiosidade sobre a arca: Deus se fazia presente sobre esta tampa, entre os 2 querubins de ouro, e esta presença era chamada de Shekinah, a fumaça, né? Quem lembra daquele louvor que diz, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem? Então, aquela fumaça era chamada de Shekinah, era a presença de Deus, tá bom? Somente os sacerdotes levitas escolhidos poderiam tocar a Arca da Aliança, ou qualquer outra pessoa que tocasse poderia morrer e sofrer qualquer outro tipo de dano, maldição. A arca ia sempre à frente do exército, garantindo a vitória do povo de Deus, tá bom? Outra curiosidade: ela foi roubada certa vez pelos povos inimigos, os filisteus, inimigos do povo de Deus. E quando ela foi roubada pelos povos inimigos, esse povo sofreu de muitas coisas, maldições no meio deles, úlceras, feridas, e eles logo trataram de devolver porque não queriam ficar com aquele problemão na mão deles. Eles achavam que estavam com uma grande vantagem detendo a Arca da Aliança, porém eles estavam com um problema na mão, já que somente os levitas podiam tocar na arca, né? Eles queriam poder ter aí um trunfo, ganhar sempre as batalhas, acharam que poderiam estar com uma arma de guerra, alguma coisa assim, mas na verdade eles ficaram com um grande problema, porque a Arca da Aliança só funcionava mesmo era na mão do povo de Deus. Ela era a presença do Deus de Israel. Com pagãos ela não fazia nenhum efeito de vitória, certo? E por último, o objeto venerado entre os hebreus, a Arca da Aliança, né, que era um objeto sagrado, não venerado o objeto em si, mas venerado por representar a presença de Deus. Esse objeto, depois da conquista de Jerusalém, lá para frente na história, nós vamos estudar, né, pelo rei Nabucodonosor, ele então desaparece na história. Nunca mais ele é encontrado, certo? Eu quero então orar com vocês para que a gente possa fazer com que vocês compreendam cada vez melhor os conteúdos e sejam fiéis como foi Salomão e façam tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que é de melhor. Ele foi fiel até um certo ponto, errou como todo ser humano erra, mas
a gente tem que procurar errar menos, fazer menos coisas que desagradem a Deus. Salomão acabou cometendo aí alguns erros, né? Eu quero que vocês estudem mais, pesquisem mais sobre a Arca da Aliança, sobre Salomão e façam com que as melhores escolhas passem pela vidinha de vocês, para vocês terem também a colheita das melhores consequências através dessas escolhas. Sejam obedientes, ouçam a voz de Deus, fiquem atentos para ouvir o que Ele deseja de vocês, amém? Façam as atividades, logo nós poderemos nos encontrar e nós teremos aí o prazer de ver quem é que está fazendo tudo direitinho aí de casa, ok? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por este momento, queremos te pedir que esteja sempre presente no nosso meio, ensine os nossos pré-adolescentes, os nossos juniores a estarem atentos à sua voz, à sua vontade, serem obedientes aos seus pais, pastores, professores e autoridades, serem aí bem prósperos e bem-sucedidos como foi Salomão, e que o Senhor esteja presente em cada momento de nossas vidas, em nome de Jesus. Fica conosco, fica com cada um dos nossos alunos e que a sua presença, a sua Shekinah seja sempre real no nosso meio. Sabemos hoje que o Senhor não habita somente no templo, como era na época do tabernáculo, na época do templo de Salomão, mas o Senhor habita nos nossos corações e desejamos que isso seja uma constante, que a gente possa sempre manter o nosso coração limpo, o templo do Espírito Santo limpo, para que o Senhor habite no nosso meio para sempre, em nome de Jesus. Amém. Crianças, um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Não deixem de estudar, de ler a Bíblia, de fazer seus devocionais e manterem aí a presença de Deus viva e real no seu dia a dia. Amém? Beijo para todos vocês e até a próxima videoaula.